Só quem está feliz, diga glória a Deus. Você está preparado para uma segunda noite? Fala assim para o teu irmão: quem não gosta de aprender não pode se relacionar com Deus. Porque, irmão, relacionar com Deus é aprender. A palavra do Senhor nos exorta: conheceis e prossiga em conhecer ao Senhor. Eu preciso, grato. Obrigado, querido. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus é algo que é importantíssimo. E justamente por isso, Deus me trouxe nessa noite a pregar para você. Nessa segunda noite, antes de entrarmos na mensagem dos dízimos, nós vamos aprender algo aqui que talvez você não entenda ainda, não entendeu e não ouviu, que é sobre o sacerdócio. Para nós podermos entender, depois do sacerdócio, o que são dízimos, ofertas e primícias. Então eu peço toda a sua atenção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Baixa um pouquinho o fundo, Fábio, mais um pouquinho mais baixo. Isso, aí. Peço toda a sua atenção, que você não se distraia nessa noite. E você fala assim para o teu irmão, ó. Por isso que é importante você sentar com alguém, nunca sente sozinho. Tem que ter alguém do seu lado aí. Fala para o seu irmão: ainda bem que você não tem medo de chuva. Irmão, nunca vi um povo que tem medo de chuva quando tem carro, né? Quando vem a pé tudo bem, quando tem carro não dá para ter medo de chuva, né? Mas vamos lá, diga comigo: o sacerdócio de Melquisedeque. Sabe quem é Melquisedeque ou não? Não ouviu nunca na Bíblia Melquisedeque? Melquisedeque só é referido na Bíblia 2 vezes. Só que de Melquisedeque resulta todo o nosso sacerdócio hoje. Porque Jesus não é da ordem do sacerdócio de Moisés e Arão, mas Jesus é da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. E eu vou te ensinar isso nessa noite, para que amanhã você consiga compreender por que dizimar, como dizimar, por que que isso é feito. E depois entender o porquê das ofertas, o porquê das primícias. Gênesis 14, versículo 18, 19 e 20. Eu vou, como ontem, irmão, correndo alguns versículos. Se você tiver alguma dúvida no que ficou, reassista a mensagem no Facebook, em nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus. Diga glória a Deus. Eu até queria louvar um pouquinho mais, mas a voz não dá, irmão. Hoje está bem ruim. Quem sabe no final, né? A gente vai aquecendo com um chazinho aqui, vai ficando bom. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. De quanto foi o dízimo de Abraão? Tudo. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu abro a minha mente e o meu coração para compreender a tua palavra. Fala assim, ó, fala comigo, que o teu servo ouve. Vamos aplaudir Jesus, ele merece, né? Diga glória a Deus. Esse assunto ele é um pouco mais maçante de se entender, mas eu vou explicar direitinho para você poder compreender. Porque, irmãos, tem muitos pastores que eles não pregam determinadas partes da Bíblia porque eles não entendem. Então eles deixam a igreja também sem
entender. Mas nós precisamos compreender toda a palavra. E tudo que se fala hoje de sacerdócio, inclusive esse sacerdócio que eu carrego, você homem carrega sobre o teu lar, vem tudo lá da origem de Melquisedeque. Essa é a primeira vez, ou o primeiro lugar na Bíblia, que você vai ouvir as palavras dízimo e Melquisedeque. Dízimo depois você vai ouvir bastante, mas Melquisedeque só vai se repetir em Hebreus. Vamos lá. Quem era Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Você já fez essa pergunta quando você está estudando a Bíblia? Quem era essa pessoa? De onde ela veio? Algumas pessoas dizem que Melquisedeque era a manifestação de Cristo na terra. Irmão, isso não é verdade. A Bíblia mostra isso claramente. Melquisedeque foi um sacerdote de ordem universal. Como se nós tivéssemos, vamos colocar na estrutura da igreja hoje, vamos colocar um exemplo da igreja cristã, vamos colocar a igreja quadrangular para você entender. Araçatuba é Brasil, estado de São Paulo vamos dizer, Araçatuba é o estado de São Paulo, o estado de São Paulo é o Brasil, e São Paulo é a capital do mundo, colocamos assim, vamos entender assim. Aí nós teríamos o pastor Mário de Oliveira como sacerdote de ordem universal, não tem outro acima, é o primeiro. Todo mundo estaria debaixo desse sacerdócio até chegar ao Brasil, a São Paulo e a Araçatuba. Só para você entender, esse sacerdócio, esse Melquisedeque era um sacerdote que era o maior de todos, o único e o mais alto escalão naquela época. E ele não é mencionado na Bíblia no sentido de falar da sua genealogia ou de sua família. Presta atenção, não baixa a cabeça tentando anotar que você não vai conseguir pegar. Vai pegando aqui, vai pegando. Aí depois a gente vai passando para você aos pouquinhos. Você precisa entender essa introdução. Senão você vai tentar escrever e vai perder a frase e não vai conseguir mais. Era um sacerdote universal, o maior deles, o chefe de todos. Só para você entender. E é nesse sacerdócio que nós estamos debaixo. A Bíblia vai falar em Hebreus que este é o sacerdócio que Cristo estava debaixo e que nós, igreja, estamos debaixo. Você precisa aprender esse assunto hoje. Pastor, eu tenho 30 anos de crente, nunca ouvi falar. Que pena, você não teve pastores que gostavam de te instruir. Mas você precisa aprender, porque um dia você vai chegar no céu e vai encontrar Melquisedeque lá, não vai? Aí você vai falar assim: quem é você? Nunca falaram sobre você na Bíblia. Só falam de Abraão para frente, só falam de Noé, só falam as mensagens simples de entender. As difíceis têm que ser entendidas também. E o Espírito Santo vai dar clareza para você entender isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele era uma figura de Cristo, porque ele representava como sacerdote que Cristo viria a ser mais tarde. Então ele representava esse sacerdócio universal, ou seja, ele era os sacerdotes dos gentios e não só dos judeus. Não existia povo judeu na época. Para você entender, todos os gentios estavam debaixo dele. Da mesma forma que Jesus veio e morreu na cruz, não só pelos judeus, mas por toda a humanidade. Então esse era Melquisedeque, que não estava debaixo do sacerdócio nem de Arão e nem de Moisés. Vamos entender isso, glória a Deus. E ele ainda era descendente de Cão, ou de Cão, filho de Noé. Era um cananita. Então a pessoa vai ter que entender isso agora, que ele não era Deus, que ele não era uma manifestação de Deus na terra. Ele era descendente de Cã, dos cananeus. Ele era um cananita. Vamos lá, Hebreus 7. Você vai ouvir a segunda manifestação de Melquisedeque. Hebreus 7:1, vou ler com você até 12 para você poder entender isso. Acho que a câmera
Pode aproximar um pouquinho mais, não precisa mostrar o telão lá, porque está longe. Quem está em casa não consegue ver o telão, eu acredito. Então pode baixar mais e deixar mais pertinho aqui para ficar mais intuitivo. Hebreus 7:1. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém. Salém é um lugar, não é uma história. Rei de Salém, que significa rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele era rei e sacerdote de Deus. Ok? Acho que ficou bacana a imagem. E saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Está no texto bíblico que você está acompanhando aqui. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Fala para o seu irmão, por causa do sacerdócio, isso, permanece sacerdote para sempre. Ok? Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Só sacerdote recebe dízimo. Não é qualquer pessoa que recebe dízimo. Pastor sem cobertura não é pastor. Sacerdote sem sacerdote não existe. Profeta sem profeta não existe. Você vai numa certa igreja, tem um certo lugar aí, você chega lá e fala, quem é? Você está submetido a quem, pastor? Não, a igreja é minha, é ministério próprio, eu não me submeto a ninguém, eu sou o cabeça. É bruxo. Porque todo sacerdote tem que ter um sacerdote acima dele. Todo profeta tem que ter um profeta acima dele. Todo pastor tem pastor acima dele. Ninguém caminha sozinho. Ninguém, Pedro, se auto-unge. Eu me unjo. Não existe isso. Por isso que eu estou tentando te explicar, e vou fazer isso até o final deste culto, sobre a questão do sacerdócio, para você poder, de onde começaram a vir os dízimos, quem começou a invocar a Deus, quem começou a adorar a Deus, que o culto pode não ter mensagem, pode não ter louvor, mas se tiver oferta é culto. Sabia disso? Sabia não? O culto pode não ter louvor e nem mensagem, mas se tiver oferta é culto. Agora, se tiver louvor e se tiver mensagem e não tiver oferta, não é culto. Depois te mostro aqui, uai. Diz o mineiro, né? Te mostro aqui, uai. Onde está isso aqui, né? Olha só, deixa eu continuar lendo esse texto para você, que é muito importante. Texto atribuído ao apóstolo Paulo, provavelmente, mas não se sabe a autoria da carta aos Hebreus. Vamos lá. Versículo 5: e os que dentre os filhos de Levi, aí do sacerdócio levítico, que depois de Abraão, lá na frente, depois de Moisés, recebe um sacerdote, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Viu? Nós estamos falando, citando isso aqui lá atrás, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, dos descendentes de Abraão. Através da descendência de Abraão, Melquisedeque recebeu dízimos do povo. Ou seja, Melquisedeque vai encontrar-se com Abraão apenas uma única vez, e ele vai abençoar Abraão, que tinha a promessa. Olha aqui, tem muita gente que tem a promessa, mas não tem a benção, não tem a baraque de Deus, não tem o shalom de Deus. A Bíblia está cheia de promessas, são 8.000 promessas, mas não adianta eu viver de promessas se eu não tiver a benção. Não adianta eu ficar pregando, identificando situações que trazem maldição e não quebrá-las. Você concorda comigo? Diga: as maldições
precisam ser quebradas. Levante a tua mão ao céu e diga em voz alta: todo espírito de adultério, de traição nesta igreja, eu quebro agora, em nome de Jesus. Diga: saia, bata em retirada, em nome de Jesus. Isso é importante. Você tem que ir identificando as coisas e quebrando e mandando embora. Da mesma forma que você precisa aprender a palavra e praticá-la. Tiago fala: não sedes apenas bons ouvintes, mas tornem-se bons praticantes da palavra. Vamos lá, quero ler esse texto com você. Mas aquele cuja, aqui irmãos, para você entender, que lá atrás fala que ele não tem pai, nem mãe, nem filho, nem nada. Agora aqui, você vai compreender. Mas aquele cuja genealogia não é contada, não é narrada na história bíblica. Então Melquisedeque não era um Deus que veio na terra, ele era um homem que foi um rei e um sacerdote. Mas a Bíblia não narrou a sua história, a sua genealogia. Amém? Estão me entendendo? Vê se não tem ninguém dormindo do seu lado. Se tiver, já acorda, tá? Ele tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente, olha o que é a importância do sacerdócio. Aqui, tempo de hoje, aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quem morreu e hoje testificamos que vive? Jesus. Quem é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus. Quem era sacerdote de ordem universal nos tempos de Abraão? Melquisedeque. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Jesus. Glória a Deus. Fala assim: aqui na terra eu vou entregar dízimos para homens. Irmão, pastor, presbítero, diácono, mestre, o líder da igreja. Porém, quando você coloca no altar, você recebe a unção, cumpriu o ato. Quem testifica desse dízimo, quem recebe esse dízimo no mundo espiritual e testifica dele, é aquele que vive, chamado Jesus Cristo. Toda vez que você dizima aqui na terra, o pastor entra, administra esse dízimo na igreja, mas no mundo espiritual ele é recebido por Cristo. Fala para o teu irmão: os meus dízimos, os seus dízimos, o pastor administra, mas são recebidos nos céus por Cristo. Vamos aplaudir Jesus. Louvado seja Deus. Deixa eu continuar esse texto rapidinho para você, que eu vou entrar mais na história. Versículo 9: e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ou seja, Abraão é o patriarca que começa toda a história. Não existia povo de Israel antes de Abraão. Então, quando a Bíblia fala que até Levi pagou dízimos, é porque Levi estava e está na genealogia, nos descendentes de Abraão. Então todos nós podemos dizer que espiritualmente dizimamos a Melquisedeque. Entende? Estamos nos lombos de Abraão. E assim, por isso que a Bíblia diz: até no sacerdócio levítico, Levi, que ainda nem existia, dizimou a Melquisedeque, porque é descendente de Abraão. Quem me entende? Glória a Jesus. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque, viu? Porque ainda Levi estava nos lombos de seu pai, seu antecessor Abraão, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, que Abraão voltava da matança dos reis, e Melquisedeque vai levar para ele algo chamado Santa Ceia.
Glória a Deus. Você sabia que a primeira ceia foi servida aqui? Aqui começa a ceia do Senhor. Melquisedeque vai sair ao encontro de Abraão e, como sacerdote de Cristo, do Deus Altíssimo, leva para Abraão pão e vinho, já simbolizando o que aconteceria com Cristo lá na cruz do Calvário, milhares e milhares de anos depois, a carne sendo moída e o sangue sendo vertido. Melquisedeque vai chegar naquele que tinha as promessas, vai levar o sangue, vai levar a carne, o corpo, e vai abençoar Abraão. Aramandastecoramarai. Você me entende? Glória a Deus. Comunica comigo, você me entende? Amém? Glória a Jesus. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque ele, o povo, recebeu a lei, sob ele o povo recebeu a lei, sob o sacerdócio levítico, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, eu estou no versículo 12, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio de Melquisedeque era universal. Depois vai haver um sacerdócio espiritual levítico, que vem depois do povo, quando o povo é liberto, e então vai se levantar Arão como sacerdote. E vai haver um sacerdócio levítico até os tempos de Jesus. Depois vem o sacerdócio de Cristo, a dispensação da graça, e é um sacerdócio universal novamente, onde nós agora temos o Senhor como sumo sacerdote da igreja. Entenda uma coisa para facilitar para você. Diga assim comigo: a cada tempo, na mudança da lei, muda-se o sacerdócio. Só entenda isso. Antes de Abraão, sacerdócio universal. Após o povo de Israel, o êxodo, sacerdócio levítico. E agora, após Jesus, sacerdócio universal da parte de Cristo como sumo sacerdote da igreja. Aleluia, glória a Deus. Uma observação para você entender aqui da história, só para você compreender isso, que Salém também era a capital também chamada Jebus. Jebus, Salém, eram dois nomes para a mesma cidade, um povo descendente de Canaã que habitava essa terra, descendentes de Cã. Lembra do filho de Noé? De Cã, descendentes dele. Ele não estava incluso no povo judeu. Melquisedeque era um sacerdote que abrigava o mundo todo, só para você entender. Olha o nível desse homem para comandar todo o mundo como um sacerdote. E a Bíblia nos diz que esse sacerdócio foi instaurado, esse novo sacerdócio levítico, e que o levítico dependia do sacerdócio de Melquisedeque. Quem está me entendendo, irmãos? Eu preciso que você preste atenção. Pastor, estou meio desanimado. Sei, irmão, presta atenção. O tempo de desânimo nessa igreja acabou. O tempo que você vinha só você acabou. Logo vai chegar o tempo que Deus vai começar a mandar outras pessoas. Vai haver crescimento em nome de Jesus. Nós não viemos para cá para estagnação. Nós viemos para cá para romper com barreiras, romper com dificuldades, romper com crente fraco, porque o Senhor quer levantar uma igreja forte, um crente forte. Então se anime, que eu vou te dar ferramenta nesses dias para você prosperar. Não importa a sua idade, eu quero que você prospere, que você cresça, porque você prosperando, a casa de Deus prospera. E a casa de Deus prosperando, você prospera também. Louvado seja o Senhor. Jesus é da ordem de Melquisedeque. Só para você entender, sabe o nome Jerusalém? Sabe a cidade que eu ia chamar de Jerusalém? Ela tinha dois nomes antes: Jebus e Salém. Então ficou Jebus, Salém, Jebus, Salém, Jebus, Salém, até que foi mudando e se tornou Jerusalém.
Jerusalém, dessa cidade aí que o Melquisedeque era, filho. Entendeu? Então Jebus e Salém, até se tornar Jerusalém. Isso é uma informação preciosíssima. Você conhecer a história bíblica e saber mais um pouquinho. Vamos lá. No sacerdócio de Melquisedeque haviam dois elementos, que é o sacerdócio que nós estamos debaixo, o sacerdócio universal hoje, Cristo. Diga comigo, no sacerdócio universal tem dois elementos. Diga, a Santa Ceia e a oferta. A primeira ceia foi dada a Abraão, quando Melquisedeque vai entregar pão e vinho, e Abraão lhe dizima de tudo que ele tinha ganho na guerra. De tudo que ele tinha, ele deu o dízimo. Vamos lá. Vamos a Gênesis, capítulo de número 10, só para você entender e anotar, que eu quero que você leia em casa, porque é genealogia. Mas eu vou colocar só um pedacinho aqui. Gênesis 10, 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. Eles e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Versículo 6 agora. E os filhos de Cão são Cuxê, Misraim, Puté e Canaã. Olha o próximo versículo agora, vai ao 15. E depois nós vamos até 19. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu. Lembra do Jebus, que veio de Jebus? É o povo Jebuseu. Agora já está dando nome à nação. Ao povo Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu. Vamos lá. E ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Versículo 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim até Lazar. Só para você entender que toda a genealogia de Melquisedeque está descrita aqui em Gênesis 10. Quer dizer, você fala assim: pastor, mas de onde veio o homem? Estou explicando para você. Veio aqui, está narrada a sua genealogia em Gênesis 10. Então fala comigo: Melquisedeque não era Deus e nunca foi Deus. Está aqui a genealogia de Melquisedeque narrada em Gênesis 10. Só para você entender isso, em nome de Jesus. Prosseguimos. Agora veja só, vamos começar a entender mais esse sacerdócio. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Lembra desse texto? A queda do homem. Então, olha aqui. O Senhor fez túnicas para eles, e as túnicas vieram de um cordeiro. A interpretação mais óbvia é que um animal, um cordeiro inocente, teve que perder a vida, para que, tirando-se a sua lã, pudesse cobrir a nudez de Adão e de Eva. Hoje, claro, você sabe que não precisa matar o cordeiro, mas ali houve a primeira manifestação de sacerdócio de Cristo sobre a humanidade, mostrando o primeiro Adão, mostrando a primeira manifestação de Cristo vindo morrer como cordeiro para resgatar a humanidade. E você tem que saber disso, precisa aprender isso. Olha só, o Senhor vem cobrir o pecado de Adão e Eva com a lã, fazer roupas com a lã do cordeiro. E você precisa atentar nesse detalhe, porque daqui a pouco você vai entender o porquê Abel era pastor de ovelhas. Isso aí hoje é uma mensagem, um estudo, para você compreender até nós chegarmos no dízimo, até nós chegarmos nas ofertas. Se você não entender tudo aqui na igreja, chegue em casa, assiste a live novamente, com calma, vai pausando,
Olha o versículo e você vai entender. Olha só. Essa primeira manifestação em que Deus cobre Adão e Eva, provavelmente tirando a vida de cordeiro, é a primeira manifestação de Cristo, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, glória a Jesus. Gênesis 4:1. Só abre aí, deixa eu te comentar algo aqui ainda. Sabe o que Deus estava fazendo com Adão aqui? Deus estava ensinando Adão sobre o sacerdócio a ser implantado no lar. Sabia disso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já morou no fundo da casa da sogra? Ou do sogro, ou do pai, ou da mãe? Tem alguém que mora em fundo de casa de parente? Não tem ninguém? Então posso falar. Quem mora, você casou e vai morar no fundo da casa da sogra do sogro, você, homem, não é sacerdote lá, porque aquele lugar não te pertence. O sacerdócio lá é do dono da propriedade. Você não é o cabeça naquele lugar. E é por isso que muita gente não entende. Por que Deus não abençoa? Porque ele vai morar de favor no terreno do pai, da mãe ou do sogro e da sogra. Quem manda é o pai, a mãe ou o sogro e a sogra. Ele nunca vai ser cabeça naquele território. Ele nunca vai ser sacerdote naquele território. Porque espiritualmente quem detém o direito daquela terra são os donos da terra. Só para você entender. Quem está nessa live aí, entenda já. Acho que deve ter mais gente na live do que presencialmente, hein? Olha lá, hein? Brincadeira à parte. Então, irmão, Gênesis 4:1. E conheceu Adão e Eva sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Isso significa que ela já tinha filhas, porque ela agradeceu por estar concebendo um homem. Pegou essa revelação? Ah, pastor, como que o mundo multiplicou? Pastor, nasceu Caim, nasceu Abel, Caim matou Abel, e aí? Por isso você tem que entender. Alguns vão falar assim, ó, não, porque Adão teve outra esposa chamada Lilith. E, irmão, isso é uma mentira deslavada, muito feia, e até hoje o judeu tem medo desse nome, porque eles sabem que Lilith é um espírito demoníaco, e o judeu tem medo até hoje de sair na rua à noite, que eles falam que podem encontrar o espírito de Lilith. Sabia disso? Então Adão não teve outra mulher, mas Eva teve filhas antes de ter Caim e antes de ter Abel. Por que a Bíblia não narra? Porque até Jesus a genealogia de mulheres nunca foi contada na Bíblia. Somente aquelas que entraram para a história tiveram seus nomes citados e não a sua história citada. Então Eva e Adão tiveram filhas antes de ter Caim. E ela aqui, ó, alcancei do Senhor um homem. Sabe aquela história de ficar tentando? Vamos tentar. Vamos tentar um menino agora? Vem menina. Vamos tentar um menino? Vem menina. Vamos tentar um menino? Vem menina. Aí você para, porque senão só vai vir menina. Eu parei na segunda, que eu sabia que só ia vir menina. O Ari parou na terceira, que só ia vir menina. Alain eu não sei ainda, né, Alain? Não tem como. Então você tem que parar. E aí ela vai, agradeceu a Deus e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Estou pegando isso aqui desde lá dos primórdios com você, hein? Dificilmente você vai ouvir isso aqui em algum outro lugar. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura
E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Fala assim comigo: antes de Deus receber a minha oferta, Ele recebe a mim. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Porque Deus não recebeu a Caim. Abel tinha um coração puro. Abel criava ovelhas e ele não criava para si mesmo. Sabe por quê, irmão? Diga comigo: até o dilúvio ninguém comia carne. Vou te mostrar na Bíblia também. Fala para o seu irmão assim: a gente não conhece nada de Bíblia. Viu? E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí o Senhor falou para Osés: conheça e prossiga em conhecer. Pergunta para o seu irmão: quantos casais de animais entraram na arca? Quantos casais você aprendeu que entrou na arca? Quantos? Quantos, irmãos? Única espécie? Errou. Errou também. Errou. De novo. Vou te mostrar já daqui a pouco, está nessa mensagem aqui. Por isso que eu estou te mostrando toda a origem, para você saber de onde vem dízimos, ofertas e primícias. Eu ia pregar sobre dízimos hoje, mas o Senhor falou para mim: você precisa ensinar a minha igreja a origem das coisas, porque eles não vão entender o dízimo. Porque aqui, tudo isso aqui, sacerdote, significa senhorio. Eu tenho que ter alguém acima de mim, senão eu não tenho para quem entregar dízimo, eu não tenho para quem entregar oferta, eu não tenho para quem entregar primícia. Então tudo isso aqui Deus está nos ensinando. Agora vamos seguindo aqui, para você entender. Então, o que aconteceu? Abel oferecia o melhor a Deus. Sabe para que Abel cuidava de ovelhas, criava ovelhas? Fala assim comigo, para oferecer ao Senhor e cobrir as suas irmãs. Porque até o pecado de Adão e Eva, todos andavam nus e ninguém sabia que estava nu. Mas a partir do momento que se descobre, precisa de roupas. E como se descobriu o que se fazia com peles? Pois Cristo matou o cordeiro e fez roupa para Adão e Eva, e assim Abel também passou a fazer. Então ele tinha suas ovelhas para oferecer o sacrifício ao Senhor, a gordura ao Senhor, como você já leu agora, e também para cobrir as suas irmãs. As roupas, você sabe, eram feitas de peles. Quem está entendendo? Pastor, é muita coisa, muita informação, muita revelação. É bastante. Por isso que eu estou falando para você aqui, dá a sensação que você está pensando assim: eu não sei nada de Bíblia. É ou não é? Ou então, se você fala: não, pastor, eu já sabia tudo isso. E já sabia tudo isso ou não? Então, vamos lá. Então, meu irmão, Abel oferece o melhor e Caim oferece alguns frutos da terra, qualquer coisa, o que sobrava. Deus aceitou Abel, não aceitou Caim. Deus se alegrou e recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim. Toda vez que você vem ao altar trazer qualquer coisa para Deus que é sobra, Deus não aceita a pessoa e nem a sua oferta. Eu estou mostrando a Bíblia para você. Agora, quando você faz de coração, você faz o teu melhor para Deus, Deus aceita você e aceita a tua oferta. Lá em Hebreus, eu não vou ler para você agora, mas Hebreus 11 fala sobre a fé. E lá vai dizer assim, que através da fé os patriarcas, os heróis alcançaram vitórias, fama, e a oferta de Abel, está lá em Hebreus 11, a oferta de Abel fala até os dias de hoje. Está em Hebreus 11. Está em Hebreus 11, vamos lá, vamos achar Hebreus 11 para a gente, vamos lá rapidinho.
Só para a gente ler isso aqui para você. Não está na mensagem, mas eu quero te mostrar isso. Olha aqui, versículo 4, Hebreus 11, 4. Põe lá na tela. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, diga, a oferta, depois de morto, ainda fala. Abel morreu, mas a oferta de Abel continua viva diante daquele que testifica que se vive, e ela fala até hoje, nos ensina que para que Deus aceite as minhas ofertas, Ele tem que me aceitar. Glória a Deus. Fácil compreender, né? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Versículo 25 de Gênesis 4. Vamos seguindo na história. Versículo 25 de Gênesis 4. E tornou a Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e o chamou seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Irmão, olha o que Deus nos ensina. Toda vez que a gente oferece algo de excelência a Deus, sempre vai ter um Caim tentando nos matar. Toda vez que você quer fazer o melhor para Deus, sempre vai ter um Caim tentando matar você. Porque os Caíns não fazem para Deus, fazem para si mesmos. E nós fomos chamados para fazer para Deus. Então Abel, aquele que sacrificava ao Senhor, que zelava por suas irmãs, está morto. Mas Adão e a sua esposa vão ter outro filho, e vão dar o nome a ele de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete nasceu um filho, aí vai ser lá o neto de Adão, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o Senhor. Você prestou atenção nesse versículo? Olha onde a igreja, olha onde o povo, a humanidade começa a invocar a Deus. Quando nasce Sete e as suas descendências, o seu filho Enos, ali que começou a se invocar o nome do Senhor. Você sabia disso também? Agora tu sabes. Quando começa? Onde se ensina? Começa em Enos, no Gênesis ainda. Foi nessa época que se começou a invocar o Senhor. Sabe por quê? Sabe quem assume o sacerdócio aqui? Sete. Adão já não estava mais. Sete assume o sacerdócio, e seu filho Enos começa a invocar a Deus. Tem até uma canção antiga, né? Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Não é isso? Olha só, pega isso comigo. Mas por quê? Eu já falei para você, né? Mas faz essa pergunta aí, depois você anota para você lembrar. Por que que o Abel criava as ovelhas, se não se podia comer a carne? Faz sentido? Vamos lá. Gênesis 9. Deus vai abençoar a Noé e seus filhos. 9:1. Vamos até o 7. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Diga isso aqui comigo, ó.
Deus abençoa Noé após o dilúvio. Isso aqui, irmão, é quando a arca atraca no Monte Ararat, que hoje fica na Turquia. Se você for ver o nome, é na Turquia. Lá a arca para, a arca atraca, a água baixa, e Noé vai sair com seus filhos e Deus vai abençoá-lo. Por que Deus teve que abençoar? Porque ele era o único sacerdote agora. Então Deus, que é o maior de todos, Cristo, que é o sumo sacerdote, precisava liberar a bênção sobre Noé, porque agora a humanidade toda destruída, quem começaria o sacerdócio novamente? Noé. Então agora Deus vai abençoar Noé, porque ele vai ser o sacerdote da nova povoação da terra. Olha só, e abençoou Noé e seus filhos, e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Presta atenção onde Deus está dando agora todos os animais para o mantimento. Agora Deus está liberando, porque Noé não sabia, morreram as outras pessoas, mas Noé conheceu outros. Então ninguém comia os animais, nem aves, nem peixes e nem os mamíferos. Então vamos lá, olha o que o Senhor fala para ele, ó. Tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O sangue nunca Deus liberou. O que se faz hoje com sangue? As comidas aí que faz com sangue. Não coma. Não tem nenhum lugar na Bíblia que Deus revogou essa ordem, dizendo que tu poderias comer o sangue, porque o sangue representa a vida. Por isso que você toma a ceia, representa o sangue. É o único momento que você vai tomar do sangue. Pastor, e aquela carne com sangue no churrasco? Aquilo lá não é sangue. Para quem sabe, para quem entende de carne, aquilo lá não é sangue, é o líquido da carne. O sangue, ele é escoado no abatedouro. Aquela aguinha vermelha que você fala, essa carne está com sangue, não é sangue, é o líquido da carne. Aquilo você pode comer normalmente. Ah, mas eu vou fazer chouriço, murcilha, não sei o que tem. Não. Deixa isso para lá. Nem deve ser bom assim. Olha só. Certamente requererei, versículo 5, o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, da mão de cada irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós multiplicai, frutificai, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Olha a ordem. Deus fala: agora vocês vão multiplicar e vão povoar a terra, e eu vou dar para vocês todos os animais. E agora vocês vão poder comer da carne, porque antes ninguém comia. Todo mundo se alimentava de forma vegana, vamos dizer assim. Era só erva. Por isso também que se vivia muito. Por isso também que Deus proibiu o povo de comer gordura, porque gordura faz mal. Então vamos seguindo. Então fala comigo, aqui Deus, fala, aqui Deus liberou Noé e seus filhos, sua família, para comer a carne. Está aqui no texto. Está o texto aqui. Um detalhe, irmão, de Gênesis 7, para você saber. Agora vamos lá. Eu tinha feito a pergunta dos animais, né? Estou te mostrando tudo isso, irmão, porque isso aqui é sacerdócio. Vamos lá. Gênesis 7:1. Vamos ao detalhe, ao detalhe bíblico, para ninguém te pegar em pegadinhas. Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. 2.
de todos os animais, olha lá que está escrito, olha lá, de todos os animais tomarás para ti 7 e 7. Não, pastor, aqui era 2 casais, calma, você aprendeu de forma incompleta. Vamos lá, 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então dos animais que são limpos, diga comigo, domesticáveis e comíveis, 7 em 7. Dos que não eram dóceis, dos que não seriam depois para a alimentação, somente 2. Então chegou lá a hora do leão subir. Subiu 1 leão, 2 leões e 2 leoas, para povoar depois a terra novamente. Mas na hora de subir a vaca, subiu 7. Por que tinha tanto animal assim, domesticável, poderia ser comido depois quando Deus desse a carne? Por quê? Porque Noé, como sacerdote agora, de ordem da parte do Senhor, sacerdote patriarcal sobre a terra, não tinha Deus abençoar. Primeira coisa que Noé tinha que fazer era sacrificar a Deus. Entende? Todo sacerdote sacrifica ao Senhor. Então Noé, ele vai ter que sacrificar a Deus posteriormente, porque Deus não abençoou Noé, ele vai ter que oferecer algo a Deus. E por isso ele tem agora todos os animais domesticáveis, 7 casais de ovelhas, 7 casais de boi, de vaca, tudo que era comestível, tudo que poderia ser dominável e servir de alimentação para ele, entre os mamíferos. E dos animais não domesticáveis, só 2. Pegaram? Sempre teve na Bíblia isso, mas a gente nunca se atentou para isso, né? Então a gente sempre falou que na arca entraram de 2 em 2, não é isso? Até tem musiquinha que ensina a criança que fala: os animaizinhos entraram de 2 em 2. É, irmão, tem musiquinha. Até os autores das musiquinhas não conseguiram interpretar a Bíblia. Sabe por quê? A gente vai assim, ó, a gente quer ir no automático. Não, porque o pastor pregou que é de 2 em 2, então está falado. Você tem que examinar a Bíblia. Aqui eu estou te mostrando, você não precisa examinar, está ali a tua Bíblia. Mas quando o pastor está falando algo que não está na Bíblia, você tem que examinar. Aos próprios Senhor diz na sua palavra: examine as escrituras e julguem as profecias, para ver se procedem de Deus. Então a gente pega informações e vai assim, simplesmente eu peguei e repasso. Como os irmãos comentaram comigo ontem, que tem pastor fazendo mensagem no IA e pregando na igreja, e ainda falando que o IA está dando umas mensagens legais. IA é inteligência artificial, irmãos. Ai, pastor, nem sei o que é isso. Inteligência artificial. Nem sei o que é isso, pastor. Aí complicou para te explicar. Computação avançada, software avançado que faz tudo que você pede para ele. Um robô virtual. Nós estamos fazendo uma fachada nova para a igreja. Nós vamos mudar a cor da igreja. A pastora Josi jogou uma foto atual da igreja lá num programa de IA e pediu para ele. Ele fez a fachada para nós. Os engenheiros vão começar a perder. Arquiteto vai começar a perder. Designer vai perder, porque o IA vai fazer tudo. Entenderam? Então vamos lá. Porque foram levados 7 casais mais puros, porque Noé agora como sacerdote precisaria oferecer ao Senhor. Todo sacerdote oferecia ofertas ao Senhor. Todo sacerdote tinha que sacrificar. E nós agora, pastor, nós somos reis e sacerdotes, diz a palavra de Deus. Está lá no Apocalipse, está lá em 1 Pedro. Então nós temos que sacrificar. Não matar animais, mas nós temos que nos dar como sacrifício vivo ao Senhor todos os dias e aprendermos a dar ao nosso Deus todo o melhor.
como reis e sacerdotes. Você, marido, você não sacrifica pela sua casa? Não sacrifica pelos seus filhos? Então, você está fazendo sacerdócio, está cumprindo o sacerdócio, está se sacrificando pela sua casa, está fazendo um sacrifício por ela. Vamos lá, Gênesis 8, 20. Vamos provar isso. Gênesis 8, 20. Olha esse texto, irmão. Vai ser a primeira vez que aparece a palavra holocausto na Bíblia. A primeira vez. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Viu? Estou provando a Bíblia. Por isso que tinha que ter de 7 em 7. Porque assim que Noé foi abençoado, ele vai construir um altar, Gênesis 8, 20, e vai oferecer a Deus um holocausto dos animais limpos, puros. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus, pelo conhecimento, pela revelação daquilo que eu não sabia. Glória a Deus. É a primeira vez que essa palavra, irmão, holocausto, vai aparecer na Bíblia para você ver. Antes não aparecia. E Noé aprendeu a construir altar com seus patriarcas. Lembre-se que Noé conviveu com muita gente. As gerações vieram, Melquisedeque, etc. Então ele aprendeu, e ele sabia que agora, sendo o único, o mais velho sobre a terra, ele era o sacerdote, e o sacerdote tinha o dever de sacrificar. Então ele vai sacrificar a Deus. Se você não entender que todo sacerdote tinha a responsabilidade de sacrificar, de oferecer sacrifício, de dizimar, de ofertar, de fazer tudo isso, você não vai entender dízimos, ofertas e primícias. Tem muito pastor que chega na igreja e fala assim: ó, Graziela, você tem que dizimar, porque Malaquias 3,10 fala que você tem que dizimar e pronto. E quem não dizima é ladrão, está roubando a Deus, e tu vai para o inferno. Aí a pessoa fica brava porque ela está sendo forçada a dizimar, e ninguém gosta de ser forçado a nada. É ou não é verdade, irmãos? Alguém gosta de ser forçado a alguma coisa? Então o dízimo nunca foi algo para forçar as pessoas. Mas por isso que você tem que entender o que é sacerdote. Aí você entendendo o que é o sacerdócio, você vai entender o que é dízimo, o que é oferta, o que é primícia, e como Deus requer das suas pessoas, dos seus filhos, dos seus servos. E eu vou pregar sobre dízimo amanhã. Você vai entender sobre dízimo amanhã. Quando se fala dízimo, muita gente foge da igreja por causa disso, não é isso? Todo mundo busca dinheiro lá fora. Só que quando um pastor fala de dízimo, o cara fala e já está pedindo dinheiro. Ele não entendeu nada, ele não sabe nada. Mas por que ele pensa assim? Porque a maioria dos pastores não sabem ensinar e pregar sobre dízimo. Eles vão lá em Malaquias 3,10, que é um texto que serve em alguma parte, mas não é a base para isso. Porque Jesus vai falar de dízimo, os apóstolos vão falar de dízimo. Antes da lei vai se falar de dízimo, vai se falar de dízimo na lei. E eles usam só Malaquias para forçar o povo. Não, porque tem que dar. Não é assim. Nós precisamos compreender. Vou dar já uma direção para você. Diga assim, ó: dizimar é para quem tem Deus como o Senhor da sua vida. Se você acredita que você consegue tudo na força do seu braço e Deus nunca teve nada a ver com isso, o dízimo não é para você. Só que se você não reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, o céu também não é para você. As 8.000 promessas não são para você. Entendeu? Não precisa falar que vai para o inferno. Não, se tu não dizimar, você vai para o inferno. É só você falar: se tu não crê que Deus é o Senhor da tua vida, você não vai para o céu.
Eu não preciso nem pregar sobre o inferno, é só falar que não entra no céu. A pessoa já vai entender. Só tem 2 lugares para a eternidade: céu ou inferno. Então vamos continuar aqui rapidinho. Dessa forma, irmãos, mais ou menos você consegue compreender. Você tem que estudar mais um pouquinho, de repente vai ter que colocar a live para você entender mais um pouquinho. Mas nós conseguimos compreender Melquisedeque e o sacerdócio de Melquisedeque. Fala comigo: não há profeta sem profeta, nem sacerdote sem sacerdote, nem pastor sem pastor. Entendeu? E não existe crente sem pastoreio. Crente que fala assim: eu não preciso de pastor, não preciso de igreja. Não é crente, não entendeu o sacerdócio. Não existe a modalidade de ser crente desigrejado. Você tem que ter uma igreja. Ou você é membro online, ou você é membro presencial, ou você faz parte de um grupo, de uma célula, de um GC. Você é membro de uma igreja. Você tem que ter um pastor te discipulando, pregando para você, te ensinando. Você tem que ter um pastor para você mandar os seus dízimos, as suas primícias. Você tem que ter um pastor para você mandar as suas ofertas, que esteja uma igreja, um templo para administrar as suas ofertas. Você tem que ter. Eu tenho que enviar os meus dízimos. Deixa eu te dar uma revelação aqui, ó. Tem pastor que não sabe até hoje. Eles dizimam para eles mesmos. Vou falar disso amanhã de novo. Você já imaginou? Como que é o pastor que dizima para ele mesmo, Graziela? Ele tira de um bolso, irmão Laércio, o seu dízimo, põe no envelope, aí chega no altar que ele administra e põe o dízimo. O irmão conta lá, registra o dízimo do pastor. No outro, chega em casa depois do culto, ele pega o dinheiro de volta, que ele que administra. Quem está me entendendo? É a mesma coisa da irmã que fala assim: esposo, quero comprar um presente para você, me dá o dinheiro. Ela, para ela, te deu um presente, mas para você não, porque você pagou o seu presente. Vocês estão entendendo? Se tem que ter sacerdote, presta atenção, se tem que ter sacerdote, pastor, profeta, um acima do outro, eu não posso dizimar para mim mesmo. Eu tenho que dizimar para alguém acima de mim. E é por isso que você não vai ver o meu dízimo registrado nessa igreja, porque eu dizimo para a minha cobertura, o meu profeta. Eu primicio na vida do meu profeta, porque se eu não tiver uma paternidade, eu estou fora da palavra. Porque na Bíblia, irmão, não existe esse negócio de cobertura espiritual, existe paternidade espiritual. Ah, mas eu estou sem cobertura. Não, irmão, você está sem paternidade. Paternidade, por exemplo, o irmão Ari está aqui. Ele foi ganho para Jesus através do meu ministério. Eu batizei ele, batizei a esposa e batizei a mais velha, e a do meio. Falta só a mais nova. Já são mais de 4 anos, né? Quase 5 anos, né? Nessa paternidade. E eles decidiram permanecer nessa paternidade. Vieram me visitar aqui agora e se tornaram membros online até que o Senhor os permita vir para Araçatuba. Porque eles querem permanecer nessa paternidade. Então ele vai, onde que ele vai cultuar quando ele voltar para Mambai? Na live. Na casa dele na quarta-feira, no domingo ele vai fazer na sala dele uma igreja. Ele vai cultuar, ele vai adorar a Deus, ele vai ouvir a palavra. Na hora do dízimo, ele vai mandar o dízimo quando tiver que mandar na conta da igreja. Ele vai ofertar e vai primiciar na vida desse pastor. Entenderam? Então eu não posso tirar, irmão, do meu bolso esquerdo meu dízimo, depois do culto eu pego ele e põe no bolso direito. E a maioria dos pastores, quando dizimam, fazem assim: registra aí meu dízimo. Como assim? O dízimo de Abraão saiu da mão dele e não ficou mais na mão dele, foi para Melquisedeque. E Melquisedeque levou o dízimo. É ou não é, gente? Se não sair da tua mão, não é dízimo. Pastor, posso dar meu dízimo para os pobres? Não, porque o pobre não é sacerdote.
você tem que dar na mão de um sacerdote. O pobre você vai aprender depois, que você vai dar para ele as esmolas. Vamos lá, nós estamos falando em seminário de fé e finanças, não é isso? Então vamos adiante em nome do Senhor Jesus. Irmão, lá em Enos lá atrás é que nós aprendemos como adorar o Senhor, é invocar o seu santo nome, né? Então, irmão, olha só, vamos avançar a história. Chegamos então até Moisés. Hoje está bacana, hein? Hoje está bom, irmão, é que eu estou com a voz rouca. Se eu tomar água, não falo mais. A água gelada vai acabar. Então tem que ir tomando um chazinho quente aqui que vai mantendo, tá? Vamos avançando para você entender o que é sacerdócio. Êxodo. Eu só vou citar para você aqui, para a gente não ter que ler muito texto agora por causa do horário. Mas em Êxodo, eu vou citar só para você, a gente não vai ler o versículo, porque tem muito versículo, senão a gente não vai conseguir concluir no horário. Em Êxodo, quando Deus chama Moisés, Deus vai falar com Moisés quando Moisés está chegando no Monte Horebe, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Jetro era sacerdote. Moisés era o profeta chamado de Deus e Jetro era sacerdote. Como que Moisés sabia que Horebe era o monte de Deus? Porque Jetro adorava a Deus naquele monte, naquela terra. Agora sim, Êxodo 18:13. Esse eu quero ler com você. Êxodo 18:13. Olha lá. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vamos lá. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Vamos lá. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus será contigo. Olha a autoridade de um sacerdote. Jetro era sacerdote e sogro de Moisés. Se Jetro não fosse o sacerdote, ele não poderia falar com Moisés assim. Ouve agora o que vou te falar, e Deus será contigo. Vamos ao próximo. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e opõem-se sobre eles por maioria, e põe-nos sobre eles por maiorias de 1000, maiorias de 100, maiorais de 50 e de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. E o 23: se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Olha o conselho de quem era sacerdote. Jetro era sacerdote em Midian, e por isso ele vai orientar Moisés acerca deste negócio. Arrume homens para que orientem ao povo junto a você. Números 27:18.
Nós vamos ver a importância do sacerdócio. O sacerdócio está em tudo. Olha aqui agora na morte de Moisés, vamos lá. Números 27, 18 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a mão sobre ele. Sabe o que Deus está falando agora? Moisés, você é profeta, eu quero levantar outro. Eu não vou colocar a mão, porque eu já dei para você o Espírito. Agora você vai impor as mãos e fazer uma transferência de unção para Josué. Diga comigo: transferência de unção é bíblico, é atual e necessário. Toda vez, irmão, que eu oro por alguém, coloco a mão na cabeça dessa pessoa, estou fazendo uma transferência de unção. Por isso que o doente é curado. Por isso que o pastor ora, a pessoa começa a orar em línguas, recebe o Espírito Santo, o dom de línguas, na verdade. Por isso que ela é movida. Por isso que começa a abrir o seu entendimento, porque a unção que eu carrego, eu coloco a mão sobre você e libero, você começa a carregar o mesmo que Deus me deu. É o que Josué vai receber de Moisés, uma transferência de unção. Olha o versículo próximo: e apresenta-o perante o sacerdote Eleazar, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença dele. Então você vai transferir a unção para Josué, mas faça isso diante do sacerdote Eleazar. O sacerdócio nunca foi quebrado, e nós temos que entender isso, porque Deus não quebra a hierarquia, Deus não quebra a ordem, e tudo tem que ser feito dentro de propósito de Deus. Entende? Fala para quem está ao seu lado: você tem profeta sobre você. Ninguém vai se levantar profeta na igreja, ao menos que Deus me mande ungir alguém como profeta e transferir unção. Entende? Glória a Deus. E põe sobre ele a tua glória. Põe sobre ele da tua glória. Fala comigo: isso é transferência de unção. Põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. O mesmo que tinha em Moisés, que fazia com que o povo obedecesse a Moisés, Deus fala: passa para Josué, que o povo tem que obedecer a Josué agora. Isso é sacerdócio. Glória a Jesus. Vamos lá. E apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E o versículo 22: e fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Fala para o seu irmão: isto é sacerdócio. Glória a Deus. Fala comigo: culto. Fala o culto. Digo culto. Não precisa de louvor e nem palavra, mas tem que ter oferta. Então, para você entender o que é que nós estamos falando hoje, compreenda algo aqui agora. Como o Senhor é um sacerdote, hoje o nosso sacerdote de ordem universal, fazemos parte do sacerdócio universal. Da mesma forma que o povo de Israel se apresentava diante do sacerdote e levava uma oferta, hoje eu não posso me apresentar diante do meu sumo sacerdote de mãos vazias. Vamos lá. O primeiro culto na Bíblia não teve louvor nem pregação, já falei para você. Êxodo 23, 14. Êxodo 23, 14.
3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardará, festa dos pães sem o fermento. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Pegou? Vocês me celebrarão, e ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Como que o povo ia ofertar a Deus? Ofertando no sacerdote, levando ao sacerdote. O pastor, o mestre, o apóstolo, o profeta, o evangelista, aquele que está à frente da obra, representa o sacerdócio de Deus, o sacerdócio de ordem universal, segundo Jesus. Então, como que eu oferto a Cristo? Como que eu dizimo a Deus? Entregando na mão do seu sacerdote. Assim se fazia. Quem entendeu? Glória a Deus. Outro texto, Êxodo 34, versículo 20, a segunda parte. Mas eu posso ler para você o versículo inteiro, porque a segunda parte é depois do ponto final, lá embaixo, ó. Nós vamos ler, ó: o burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás. Ponto. Aí vem o que eu preciso falar para você de como comparecer diante de Deus. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. Em outras versões vai estar: de mãos vazias diante de mim. Toda vez que eu estou diante de Deus, eu tenho que ter alguma coisa para entregar-lhe. Quem está entendendo? Glória a Deus. Abel criava ovelhas, não era para comer, não podia, você sabe. Mas por que Abel criava ovelhas? Para ter o que oferecer a Deus, para ter o que sacrificar a Deus. Se você pensa em ficar rico para viajar e passear, fazer um monte de coisa, e não está pensando em Deus, você jamais vai chegar nesse patamar. Porque tem gente que não enriquece e não prospera, porque Deus sabe que se ela prosperar, ele sai da igreja, ele vai para o mundo, porque agora ele só vai passear, só vai festar, só vai fazer churrasco, só vai viajar, porque tem dinheiro. Então Deus mantém muita gente sem nada, Deus mantém muita gente só suprindo a necessidade, para a pessoa não se perder e não sair da presença, porque quem sai da presença perde a cobertura do seu sacerdote, perde salvação. Deus conhece o nosso coração. Jeremias 17, versículo 10 fala que Deus sonda o coração e examina a mente. Então, se Ele sabe que a pessoa é propensa a se desviar, a fraquejar, a fracassar por causa do dinheiro, o que Deus faz? Deus só dá o necessário. Pergunto para você, seja sincero: se hoje você tivesse muito dinheiro, uma vida muito abastada, você estaria aqui ouvindo o seminário de fé e finanças? Você ia falar assim: para que eu vou aprender? Olha como eu sou rico, ou como eu tenho dinheiro, já sei. Por isso Deus fala que é mais fácil o camelo passar pela fenda, o buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, falando da fenda da agulha, do buraquinho lá da agulha, é esse que Deus está falando? Não. A agulha era uma pequena porta, uma portinhola, num portão muito grande, porque todas as cidades eram muradas, fortificadas, e haviam portões grandes. Então, para que a cidade não ficasse desguarnecida, os portões ficavam fechados, cheios de guardas por lá de dentro. E quando os camelos chegavam com bagagens, o seu dono, o seu adestrador, o seu condutor, fazia com que o camelo se ajoelhasse e passasse de joelhos pela porta, por causa da altura da porta e do camelo. Para não desguarnecer a cidade e não se abrir o portão todo, o camelo passava pela fenda da agulha, que é uma portinhola num portão muito grande. Não tem nada a ver com agulha. Amém, irmãos?
Você acha que Deus ia fazer uma comparação dessa, maluca assim? Deus não é doido, ok? Quem está entendendo? Eu estou falando um pouquinho aqui sobre ofertas e um pouquinho sobre o sacerdócio, né? Depois nós vamos entrar mais a fundo nas ofertas. Mas nós já caminhamos para o fim dessa mensagem. Hoje eu queria passar esse panorama para você. Agora entenda uma coisa: enquanto Abel criava ovelhas para sacrificar a Deus, Caim sempre fez para si mesmo. Por isso Deus nunca recebeu Caim, e Deus recebeu Abel. Por isso Caim se irou de uma forma tão grande que matou Abel. Olha só, a sua oferta é a manifestação da sua vida com Deus. Quando nós entramos no projeto de vida no mês de janeiro, toda a igreja pegou envelope, mas não voltou nem 30% dos envelopes, nem as escritas. Ninguém parece que não deu bola, parece que Deus deu uma direção, e quem agiu assim ignorou a direção de Deus, quebrou a ordem sacerdotal, não entrou na visão do reino. Deus deu um valor de oferta e a pessoa não trouxe. Você acha que tu vais ser abençoado fazendo assim? Outros não entenderam que é votar com Deus e ofertaram ofertas que deveriam vir nem ali, deveriam ser dadas aos pobres, as esmolas. Como que alguém projeta um projeto de vida e oferta R$20, R$10? O que você faz com R$10 num projeto de vida? Mas você não paga nem o papel que o engenheiro está colocando a tinta nele para projetar algo. A sua oferta mostra para Deus quem você é. Sabia disso? Porque a oferta de Abel só revelou para Deus quem era Abel. Por isso Deus aceitou Abel e não aceitou Caim, porque a oferta de Caim era o resto, era a sobra, era feito com reclamação e murmuração. Então Deus não pôde aceitar Caim. Se Deus não aceita o homem, não aceita a oferta do homem. Se Deus não aceita a pessoa, não aceita a sua oferta. A sua oferta é a manifestação da sua vida a Deus. Pastor, era tudo que eu podia fazer. Então Deus sabe que você fez o melhor. Agora, se não era tudo e você fez de qualquer jeito, de qualquer maneira, Deus também viu. E aí a coisa complica, porque não tem como orar para anular, tem que corrigir nas suas ações. Muitos aqui falam assim: Senhor, nos dá um pastor que prega a palavra. Deus trouxe. Agora você está sofrendo porque o pastor prega a palavra, não é? Mas a igreja vai crescer na palavra. Não vai mais ter bagunça. O espírito de Jezabel nós mandamos embora. O espírito de rebeldia cai por terra. Agora tem ordem e decência. E a coisa vai andar, mas vai ser na palavra. Em outras palavras, você falava assim para Deus: Senhor, eu não estou sendo, não tem varinha de pastor na minha perna, não tem chicote, não tem nada. Deus falou: pera aí que eu vou dar um jeito. E vos darei pastores segundo o meu coração, diz a palavra de Deus. Lembra que eu falei da Bíblia? Se chacoalhar a Bíblia assim, ó, tem lugar que se chacoalhar a Bíblia com um monte de envelope, só pega e não volta. O mais rápido possível entregue a sua oferta, o projeto de vida a Deus. Se Deus falou para você que é X reais, é X reais. Ah, pastor, Deus me pediu uma oferta de R$1.000. Nunca fiz isso na minha vida. Sempre tem a primeira vez. Eu já ofertei R$15.000 de uma vez só, fora as outras ofertas. E se um dia Deus me pedir algo maior, pedir meu carro, pedir alguma coisa, eu entrego, porque eu sei que Deus vai me dar algo melhor depois.
A sua oferta para prosperar, ela não pode ficar na sua mão, ela tem que morrer para você. A sua oferta é uma semente. Quando você planta as coisas, quem já semeou aqui? Qualquer coisa. Você nunca semeou uma salsinha, uma cebolinha? Nunca semearam nada? Meu Deus, nós estamos no interior de São Paulo, gente. Mas a gente tem soja, tem milho, tem cana de açúcar. Tem que semear a semente. Quando o trator vem arando a terra e a plantadeira vem plantando, quantos grãozinhos de soja cai lá? 1 ou 2? E uma bolinha de adubo junto. É assim, eu já trabalhei, já fiz isso aí já. Já pilotei isso aí já. Eu já plantei em casa, já semeei salsa do zero, hortelã do zero, tudo zero. Então você pega uma sementinha minúscula, põe na terra, uma distância indicada de uma para outra, fecha a terra com adubo, rega. Aquela semente vai morrer, ela está sequinha, bonitinha. Agora ela vai apodrecer para poder germinar. Esse é o processo da semente. Ela vai apodrecer, então apodrecendo ela vai germinar. Morrendo ela vai germinar, porque nada apodrece e fica vivo. Então ela morre e germina. A tua oferta tem que morrer para você, para ela poder nascer com Deus. Você precisa aprender. Está lá o dinheirão no banco lá guardando. Isso aqui é para dar de presente para os netos, para os filhos. Ou os filhos pedem empréstimo na conta da avó, na conta da mãe, faz um monte de coisa. Você está tudo endividado. E para Deus você não dá. Por isso você está todo endividado. Porque o devorador está sugando seu dinheiro através da vida dos seus filhos, dos seus netos. E você não dá nada para Deus. Todo mundo tirou empréstimo no seu nome na aposentadoria. Agora você não pega nada de aposentadoria. E agora? Mas era para ajudar, pastor. Era para ajudar? Se não é fiel dizimista, não é ofertante, não serve a Deus, você vai ajudar? Você vai tirar daquilo que Deus está te dando para colocar numa terra que não vai te produzir nada? Socorrer uma vez é uma coisa, socorrer 2 vezes é uma coisa, até 3, mas direto, tudo que você tinha que colocar no altar, você ficar colocando na mão das pessoas erradas e quer prosperar, dificilmente isso vai acontecer. Glória a Deus. Estou acabando já, irmão, mas essa parte a gente falar para você. Nós estamos vendo Abel oferecendo o melhor a Deus e sendo aceito. Caim tentando dar o que sobra e sendo rejeitado. Toda vez que eu venho para Deus dar da minha vida o que sobra, eu sou rejeitado. Pastor, nem venho mais amanhã. Piorou. Tem que vir aprender. Sabe por que Deus está te ensinando? Porque dá tempo de você corrigir a rota. E se você corrigir, dá tempo de você entrar no eixo da bênção de Deus, a bênção te alcançar, o poder de Deus te alcançar, você prosperar nessa terra, mudar de vida, mudar de atitude, ter salvação e ainda ter a bênção de Deus em abundância nessa terra. Eu quero ter a abundância de Deus. Chega de viver só Deus me dando o necessário. Quando que vai sobrar? Tem que sobrar. Tem que sobrar. Fala assim comigo: a minha oferta é a expressão da minha adoração a Deus. Então a sua oferta adora a Deus. A oferta de Caim fala até hoje. A sua oferta fala com Deus. O que ela fala com Deus? Que ela é uma oferta ou que ela é uma esmola? Que ela é uma oferta ou que ela deveria estar na mão do pobre? Que ela é uma oferta de verdade, daquilo que você realmente tem condições, ou que ela é uma sobra que foi enviada para Deus? E eu vou falar, quando o assunto é pesado, irmão, quando o negócio é pesado, começa a dar sono, começa a dar preguiça, você vê uns cochilar. Não, pastor, é que eu estava tão cansado que eu cochilei, eu não entendi a mensagem. Você não entendeu? Você não quer entender? Dorme não. Porque eu sei que quando sair do culto você vai sair acordadinho, bem acordadinho. Olha só, estou encerrando, só quero falar algo aqui para você. Quem é mesquinho,
Quem é avarento apresenta a sua oferta assim também. Quem é assim, ó, é assim também para ofertar. Eu conheci um homem que ele idolatrava tanto a sua vida material, que se ele lavasse, ó, ele tinha um tapete, Diego, na garagem. Ele tinha um carpete, um tapete, que ele lavava o carro e colocava em cima do tapete. Se chovesse, ele não saía nem para ir no culto, porque ele tinha lavado o carro. Você acha que um cara desse abre a mão para alguém ou para Deus? Quer saber quem você é ou quem você era? É só você entender. Se quando você para no semáforo da cidade e você vê alguém de longe que vai vir pedir dinheiro, você já pega o dinheiro para dar ou você fecha o vidro. Ali você já diz quem você é. Já fecha o vidro rapidão, pastor, porque nem olha assim para a pessoa. Você já mostrou que tu é assim, ó. E quem é assim não entra no reino dos céus. Quem é assim não alcança Deus, porque o que fala com Deus é a oferta de Abel. A oferta fala. Eu vejo alguém que vai pedir para mim, eu até desvio o caminho. E depois você quer ir lá pedir para Deus dar para você? Você desvia o caminho dos outros, que era para você dar. Aí você vai com a cara de pau diante de Deus e fala: Senhor, me dá. Você acha que Deus faz? Deus é justo, irmãos. Nós temos que cumprir a palavra dele. Há um casal na Bíblia narrado em Atos dos Apóstolos, não vou nem abrir o texto para você, chamado Ananias e Safira. Eram membros da igreja primitiva, que o pastor Pedro era o titular da igreja. E eles venderam uma propriedade, diz o texto. Se eu não me engano é Atos dos Apóstolos capítulo 5. Se não me engano é 5. Eles venderam uma propriedade e combinaram entre eles de falar que o valor foi menor, porque eles tinham que entregar o valor na mão dos apóstolos, o dízimo. E então chega o Ananias e fala que vendeu por um valor menor para ficar com uma parte. O apóstolo Pedro, na revelação do Espírito Santo, diz: Ananias, porque mentes ou porque tentas o Espírito Santo? Por causa disso você cairá morto agora. E Ananias cai morto no mesmo instante. Pedro fala para os homens: enterre esse homem. E a Safira não sabia, porque não tinha WhatsApp, não deu tempo de lançar fofoca. Daqui a pouco chega a Safira cheia de dinheiro, bonitona, salto alto, maquiada, brinco, top de linha. Chega diante do apóstolo Pedro sem saber, e Pedro pergunta: por quanto vocês venderam a propriedade? Foi por tal valor que teu marido falou. É verdade. Falou: então está aqui os pés daqueles que acabaram de enterrar o teu marido, porque mentiste ao Espírito Santo, você vai junto. E Safira cai morta, e eles vão enterrar Safira junto com Ananias. E não é um conto, uma parábola, nada, aconteceu. Viu, irmão? Tem que conhecer a Bíblia. Logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-na morta, e levando para fora a sepultaram junto de seu marido. O Espírito Santo pediu para eu ofertar 200, mas eu vou dar só 50 porque o pastor não sabe. Olha lá. Agora até tosse, né? Olha lá. Agora estou todo preocupado, pastor. Pastor, não estou gostando. A igreja está entrando. Agora vem um novo pastor, vai entrar a teologia de prosperidade. Não, irmão, não é falar a verdade, é falar a verdade. Teologia da prosperidade não é isso. Teologia da prosperidade é ensinar você a prosperar segundo os princípios bíblicos. Agora, mentira ao Espírito Santo sempre foi mentira ao Espírito Santo. Sempre vai ser mentira ao Espírito Santo. Hein? Pastor, Deus me pediu uma oferta de R$1.000. Irmão, se Deus pediu, você entrega. Não tenta negociar, não tenta falar que foi 500,
porque vai dar ruim para você. E não é teologia do medo também. Está lá, ó. O que aconteceu? E sepultaram-na junto com o seu marido. Mentiroso com mentiroso. Pronto. Foram salvos? Não, mentiram ao Espírito Santo. Eram dados ao dinheiro, avarentos. Se Deus não recebeu a oferta, nem eles. Não é o que nós aprendemos com Caim e com Abel? Você sabia que quando eu cheguei em Amambai, a igreja era ruim de ofertar, irmão? Pensa na igreja ruim de ofertar. No mês inteiro, irmã, a igreja tinha mais gente que aqui. No mês inteiro, entrava lá 200, 300 reais de oferta. No mês inteiro, tendo culto quarta, sexta, domingo. Quarta, sexta, domingo. Só tinha dízimo. E você sabia que o segredo não está nos dízimos, está na oferta? Porque dízimo não, fala comigo, dízimo. Fala, dízimo não multiplica. Oferta multiplica. O segredo está nas ofertas. Você quer a bênção para o teu lar? É a menor da oferta, é as primícias que pertencem ao sacerdote. A Bíblia diz claramente em Ezequiel 44:30, depois nós vamos falar disso um dia específico, só para isso, que quando você primicia na vida do teu sacerdote, Deus libera a bênção sobre o teu lar. Você tem que primiciar. Glória a Deus. Sua primeira oferta é a sua vida no altar. Amém? Glória a Jesus. Fala para o seu irmão, olha para ele assim, olha para ele ou para ela. Fala, não cometa o mesmo erro de Ananias e Safira. Senhor, fala comigo. Deus fala, você fala, vou enganar o pastor. Deus pediu 1000, vou dar só 100, porque ele não sabe, mas o Espírito Santo sabe. E não foi Pedro que matou Ananias nem Safira, foi Deus. Não foi Pedro que não sabia, foi Deus que sabia. Eita Deus. Aleluia. Não é aleluia, aleluia, doeu, pastor. Glória a Jesus. Você está sendo abençoado aí? Nós vamos pelo menos mais 2 noites, né, irmão? Pelo menos mais 2 ou 3. Pelo menos mais 3 ou 4, né? Já estão subindo, ó. Se você entrar num propósito comigo, depois que eu ministrar os dízimos e ofertas primícias, eu dou para você 20 pontos, 20 princípios para você prosperar. Se você entrar em conformidade. Você falar, pastor, não quero, manda para mim no particular. Não mando. Tem que ser discipulando. A não ser que você fale assim, pastor, lá em casa tem Coca-Cola, tem bolo, tem um monte de coisa, vamos sentar em volta da mesa, o senhor me ensina 20 princípios. Aí eu vou. Sabe por quê? Gálatas 6:6. Põe na tela. E eu vou encerrar aqui. Gálatas 6:6 é uma espécie de primícia. É primícia. Olha só. É o que é instruído na palavra. Eu instruo, vocês estão sendo instruídos. O que é instruído, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ai, pastor, eu nunca ouvi isso. Ouviu agora? E agora? Tem gente que fala, tem que dar dinheiro para pastor, tem que dar isso. O cara sai correndo da igreja, ele está pregando a verdade, ele não sabe. Você tem que abençoar a vida do teu pastor. Está lá, ó. E não é qualquer coisa, porque aquilo que você aprende, Deus faz você prosperar, você crescer, Deus te abençoa. Então você é abençoado porque alguém se sacrificou por você, pregando, ensinando, orando e jejuando. Então é justo que você reparta com aquele que te instrui os teus bens. Eita, e agora, Deus? E quem que escreveu isso aqui? O apóstolo Paulo. Pegou?
Isso aqui é primícia. No Novo Testamento, ó, já antecipei para você. Que não você fala assim, tá lá em Ezequiel 44:30, é Velho Testamento. Aqui o novo aqui, ó. Glória a Deus. Quem está gostando, diga glória a Deus. Segura na tua mão a tua melhor oferta, o teu dízimo, os teus votos. Que bom que você chegou até aqui. Curta e compartilhe os nossos vídeos e não esqueça de ativar o sininho. Um grande abraço e que Deus te abençoe.